Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos, seguindo na nossa playlist de Física aplicada para o ensino médio, falando sobre eletricidade, nós vamos ver a representação gráfica da lei de Coulomb. Também podemos dizer o gráfico que representa a força elétrica. Aqui nós temos, pessoal, com a interação dessas duas grandezas, a grandeza força, dado em newtons, e a grandeza distância dada em metros, nós temos o surgimento dessa curva. Essa curva é chamada de hipérbole. Então ela representa a interação entre essas duas grandezas. A grandeza força dada em newtons e a grandeza distância dada em metros. A gente viu no vídeo inicial da série que a força ela é diretamente proporcional ao produto das cargas elétricas e é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Vamos ver como a gente chega nessa representação gráfica. Observe o seguinte, ó, eu tenho uma distância. Marcamos a distância aqui e marcamos a força aqui. Com essa distância, eu tenho essa força. Com essa distância, eu tenho essa força. Agora nós vamos dobrar a distância. Observe que eu estou multiplicando esse D. Duas vezes a distância, eu vou obter essa força. Que força é essa? Vamos então voltar à lei de Coulomb. Força é igual a uma constante. Essa aqui é chamada constante eletrostática, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido por distância ao quadrado. A gente lembra que essas cargas devem ser consideradas em módulo aqui na fórmula. Então, força vai ser constante eletrostática, vezes carga 1, vezes carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Muito bem. Vamos fazer essa situação aqui. Vamos dobrar a distância. Então, nós vamos ficar com K, estou repetindo, carga 1 vezes carga 2, dividido por duas distâncias. Então, agora não é só um D, é 2D. Nós podemos deixar esse D sempre assim, ó, entre parênteses. Agora é 2D, mais 2D, então, elevado ao quadrado. Vamos ver o que nós vamos conseguir aqui. Força vai ser igual. Fazendo essa alteração, nós vamos ficar com uma constante, carga 1 vezes carga 2, dividido. 2 ao quadrado é 4, e D elevado a 2 é D elevado a 2. Então, observe que nós tivemos isso aqui agora. Esse 4 multiplicando a distância. Mas essa parte aqui, ó, é exatamente igual a essa aqui, ó, que nós chamamos de quê? De força. Então, isso aqui também podemos simplesmente indicar que é força. Então, nesta situação, quando eu dobrei a distância, olha o que aconteceu. Surgiu uma nova força, porque agora nós temos mais distância, e nós sabemos que aumentando a distância, diminui a força. Então, vamos pensar o seguinte, vamos ter uma força nova nessa experiência. Vai ser exatamente a força inicial, a força antiga, que é tudo isso aqui, e ficou dividido pelo 4. Então, quando eu dobro a distância, a força fica dividida por 4. Ou seja, fica reduzida a quarta parte. Então, vamos marcar isso aqui. Nós conseguimos um F dividido por 4, ao dobrar a distância. Então, ao dobrar a distância, essa força foi dividida por 4. E eu represento assim, F dividido por 4. Ou seja, dobrei a distância, a força ficou dividida por 4. Muito bem, agora vamos pegar essa distância e triplicar. Então, vamos obedecer aqui, 3D, 3 vezes a distância. Vamos repetir o processo, não tem problema. Força é igual a K vezes carga 1
vezes carga 2, eu não estou pondo as barras, mas isso aqui é sempre módulo, dividido pela distância ao quadrado. Agora nós vamos fazer 3 vezes a distância. Então nós teremos uma força igual a K, carga 1, carga 2, dividido, agora vem um 3 aqui, 3D, fica elevado ao quadrado. Nós vamos obter aqui uma nova força, porque eu estou aumentando a distância, essa força está diminuindo. Nós vamos ficar com K vezes carga 1, carga 2, dividido por 3 ao quadrado, 9, e D elevado ao quadrado, D ao quadrado. Então, novamente, vamos ver que isso aqui é exatamente igual a isso aqui, que é força. Agora, nós alteramos a força, porque nós aumentamos a distância. Então, vamos fazer esse cálculo. Nós agora teremos uma força diferente. Então, eu chamo ela de força nova. Força nova vai ser igual a isso aqui, que representa a força, que ficou sendo dividida por 9. Então, a nova força, quando eu triplico a distância, fica sendo a força inicial dividido por 9. Ou seja, a nona parte da força que nós tínhamos no início da experiência. Então, vamos marcar aqui, quando eu tripliquei a distância, agora a força nova, ela fica sendo dividida por 9. Nós podemos prosseguir com a experiência. Se a gente quadruplicar a distância, então agora nós estaremos aqui, estaremos quadruplicando a distância. Vamos ver mais essa situação. Novamente, força é constante eletrostática vezes o produto dessas duas cargas. Carga 1, carga 2, lembrando que fica sempre módulo na prática, dividido pela distância ao quadrado. Vamos quadruplicar a distância. Força constante vezes carga 1 vezes carga 2, dividido por 4D ao quadrado. Vamos fazer os cálculos. Nós vamos ficar com K vezes carga 1, carga 2, dividido 4 ao quadrado é 16. E D elevado a 2 é D elevado a 2. Novamente, destacando isso aqui, nós temos a chamada força. Então, nós podemos fechar esse cálculo também. Vamos chamar agora essa força de nova. Ela vai ser igual à força inicial, a força antiga, que ficou sendo dividida por 16. Então, a força nova agora representa a 16ª parte da força inicial. Ela está ficando cada vez menor à medida que eu aumento a distância. Ficou F sobre 16. Então, quando a distância é 4D, nós temos essa força aqui. Força dividido por 16. Bem, com essa interação da força com a distância entre duas cargas, a gente obtém essa hipérbole e a gente pode ver claramente duas informações muito importantes. Aqui, se eu aumentar muito a distância, estou aumentando muito a distância, você observa que esse gráfico está tendendo a encostar aqui, nessa força zero. Aqui a força é zero. No cruzamento dessa vertical que indica a força com essa horizontal que indica a distância. Então, quanto mais eu aumento a distância, eu estou me aproximando de uma força zero. Agora, o contrário. Se eu diminuir a distância, observe que eu tenho uma distância que tem essa força. Mas se eu recuar na distância, a força tem de ser um número muito grande, porque está crescendo. Então, nós podemos dizer que se eu chegar numa distância zero entre as duas cargas, eu não consigo definir a força. Podemos dizer que é uma força indefinida, mas muito grande, porque você percebe aqui pelo comportamento gráfico.
à medida que eu estou recuando aqui, está aumentando ali a força. Ok, pessoal, esse é o estudo que nós gostaríamos de fazer a respeito do gráfico da lei de Coulomb. Também podemos dizer que esse gráfico representa a força elétrica. Gostou desse exemplo, dessa demonstração? Deixe like para o vídeo, compartilhe e faça inscrição no canal. Acione o sininho para receber todas as postagens. Fortalecendo o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante, significante e pode ser útil a muitas pessoas. Veja a nossa playlist completa. Tchau!